está sempre dentro do coração da gente. Eu acho que a nossa formação hoje, né, a gente deve a eles. Os professores tiveram uma importância fundamental no meu destino, na minha profissão de trabalho, na formação de caráter. Eu acho que nós encontramos o espaço para enxergar o Brasil, para enxergar o coletivo, e essa foi uma contribuição que eu considero decisiva do colégio. Aqui, acima de tudo, o que mais me encantou, o que mais foi importante para mim foi liberdade. Ele consegue fazer com que a gente tenha realmente o significado do que é cidadania. Ter posições a respeito da política local. Era um colégio que procurava fazer o melhor possível para preparar os seus acadêmicos. As pessoas se conheciam melhor porque passavam o dia praticamente aí no campus. O colégio, os professores e os amigos prepararam para a vida como pessoas. Nós fazíamos trabalhos de grupo, pequeno grupo, grande grupo, eram discussões. Era totalmente diferente do que eu conhecia até então como aula. Dificilmente a gente encontra um aluno do Colégio de Aplicação Cidadã mal na vida, mesmo que não tenha ido para um curso superior. Ele é tão cri-cri quando sai dali. Uma perguntinha difícil, não? É um sentimento de gratidão muito forte. Tão legal que era, de tão intenso que a gente vivia esse dia. Ensino com respeito e carinho. Fortaleceu bastante nosso lado crítico. Essa liberdade de vivência. Foi um colégio inovador. Marca muito. Não dá. Não dá. Uma palavra? Alegria. Tudo de bom. Base da minha formação, assim. Eu diria amizade. Congraçamento. Integração e convivência. Maravilhoso. Eu fui um dos professores fundadores do colégio, eu e Ivete, da área da educação física. Os diretores do SEB eram os responsáveis pelo ginásio de aplicação, responsáveis administrativamente. E quando havia qualquer lançamento, qualquer coisa nova com relação à educação, eles se preocupavam e faziam a implantação desse novo projeto no ginásio no ginásio de aplicação. A inspetoria de alunos, eu cheguei juntamente com o Otavinho da Silva e a dona Vale Bernardini, que fez ser logo em seguida a secretária. Os dois inspetores de alunos, a São Otavinho e o juiz trabalhava na secretaria comigo, né? O seu Otavinho, ele era danado, ele olhava se a gente tinha, né, o uniforme completo, ele inclusive olhava a meia, né? Quando a gente subia na escada, ele ficava ali olhando se a gente estava de meia preta. Oh, meu Deus, sozinho, era para assinar para aquele bacaneta, era para cobrar anotações. Oh, meu Deus, passar trabalho. Vocês que tinham de madeira? A metade do prédio de filosofia. Assim, chamava Filosofia Brasileira, Faculdade de Filosofia Brasileira, um prédio pela metade, que hoje é o dobro, e tinha atrás 3 casinhas de madeira. Nós dávamos aula ao lado do RU, improvisávamos ali, conseguimos construir uma caixa de salto em altura, aqui no lado do básico. A gente fazia corrida, sabe aonde? Em frente à reitoria ali. Depois já tinha um asfalto, então a gente marcava ali para fazer corrida. Então fomos os pioneiros em tudo. E nós não tínhamos nada, absolutamente nada, então nós improvisamos tudo. Colchão, pegamos o antigo abrigo de menores para poder fazer o salto em altura. Colchão que eles emprestavam, a gente com o caminhão ia lá e trazia para a universidade. O futebol era realizado lá na entrada próxima à prefeitura. Nós éramos vizinhos da universidade, então nós vimos isso aqui crescer. Na verdade, tem dois tipos, né? Os que moravam no centro e os que moravam um pouco aqui, poucos na redondeza aqui da universidade, que ainda não era habitada como hoje. Mas era uma aventura, pegar o ônibus, nós almoçávamos no RU, né? Eu tinha 12 anos de idade, 13 na terceira série, e passava o dia no colégio, almoçava no RU junto com os universitários. Tinha uma aventura, era um negócio diferente. O abrigo de menores nós íamos de caminhão.
mulher. De acordo? De acordo. De caminhão, a turma toda subiu no caminhão. Com chuva ou sem chuva? Com chuva ou sem chuva, íamos de caminhão, deixávamos aqui e depois voltávamos. O caminhão vinha buscar. E naquela época o ônibus não era de 15 minutos não. Não, de hora em hora e se desce. E se desce. Apesar de a gente estar convivendo com o filho de reitor, com o filho de vários médicos famosos, tudo pessoal de uma classe privilegiada, a gente nunca houve discriminação. Primeiro ano, como conversamos há pouco, que eu era um aluno considerado, que era sempre em primeiro lugar, o nosso diretor, o Rodrigo Sobral, o professor Rodrigo Sobral, chamou-me num daqueles intervalos e colocou, que eu tenho que colocar hoje com muita tranquilidade, que o mundo mudou muito. Eu caminhando com ele, garoto, ele disse assim: você sabe que você é negro? Aí eu, guri de 14 anos, sabe o que é que ele ia dizer? Eu vejo nos teus testes que tu queres ser oficial da Marinha. É porque tinha testes vocacionais. Aí isso todo ano? Todo ano testes vocacionais. Eu não sei se ainda há no colégio hoje. Vocacionais. E eu destacava, queria ser oficial da Marinha, comandante do navio. E ele disse, tácito, claro, cristalino, você não será oficial. Porque ali você não tem sobrenome, você é negro e é para famílias de sobrenomes alemães, italianos e tal. Foi um choque. Eu desandei, desabei, subi, não sabia o que fazer, voltei para a aula. Lembro perfeitamente que a professora Eliane da Rebus disse: o que é que houve contigo no intervalo? Eu não conseguia dizer o que era, não sabia explicar, mas aquilo mexeu profundamente. Aí fui para a professora Vale. Isso. De acordo? A professora Vale chamou o que é que houve, eu expliquei isso. Então assim, vamos fazer testes de novo. Então tu não pode ser mais oficial da Marinha. Veja como é que isso funcionava. Eu não tinha pai, não tinha mãe, ninguém para conversar em casa. Os testes me direcionavam para a área de saúde. E aí também ela disse, você vai ser um grande bioquímico. Aí eu disse assim, por que eu não posso ser médico? Porque na época, Walter, o catarinense, quem é que participava? Quem é que estava no catarinense? Só quem tinha base. Só a elite florianopolitana. Quem é que ia para o coração de Jesus? A elite. Então, eu tenho assim a sensação, felizmente, graças a que eles pensaram isso, eles quiseram mostrar para a sociedade florianopolitana que me dá a oportunidade que todos seremos capazes de vencermos, de sermos alguém, sem precisarmos ter nome famoso. A gente tem professores assim que, sabe, eram maravilhosos. De uma competência, de uma da Ivone, uma categoria assim que não tinha tamanho. Sabe? Não tinha tamanho. Imagina que nosso primeiro colégio, o colégio de aplicação foi o primeiro colégio a fazer trabalho em grupo. O colégio de aplicação era visto, na realidade, Florianópolis como um colégio melhor, como um colégio em que a média dos alunos era superior, quem sabe, aos demais. Mas do ponto de vista do corte socioeconômico, nós tínhamos colegas de todas as origens, né? E isso era muito bacana, era um colégio público, né? Portanto, atendendo esse compromisso do colégio público, e isso ajudou que a gente convivesse, né, e aprendesse e tivesse contato com muitas pessoas na formação da gente. Nós vivíamos nesta época de 74 num regime de ditadura realmente bastante forte, né? Uma época muito difícil. E a gente, com pouca idade, com 12, 13, 14 anos, tinha uma noção política muito forte do momento que a gente estava vivendo. E na época, tinha um colega de turma que era filho do prefeito Osmar Cunha. Ronaldo Cunha. Então, talvez nos vigiassem pela situação do prefeito. Os professores se posicionavam de uma maneira muito interessante. Eu nunca esqueço que a Carmen colocava a história do Brasil da maneira com que normalmente não se colocava. Por exemplo, em cima da minha atividade, né? Era muito comum... Professora de História. Professora de História, né? Era muito comum a direção vir conversar comigo, sabendo do que eu trabalhava e da maneira como eu trabalhava, vir conversar comigo pedindo que eu tivesse mais cuidado para evitar que eu fosse presa. Eu me lembro que vocês assinavam revistas semanais e jornais, e eu me lembro dos choques que vocês tinham e que eu, como regente, tinha que trabalhar com a professora de Educação Moral e Cívica, o SPB, no 3º ano, que vinha com o discurso oficial e vocês diziam, não, mas não é assim, o jornal tal, a revista tal. Era uma professora
que hoje ainda é professora aqui na universidade, no Centro de Educação, e que simplesmente a casa dela foi invadida por 6 ditos policiais, colocaram numa Kombi, né? E ela disse que lembra de ter passado pela ponte, porque a ponte Ercílio Luz, naquela época, como era de madeira, quando os carros passavam faziam barulho, né? Então ela lembra que passou pela ponte com os olhos vendados e não foi torturada, mas foi inquirida durante horas e de madrugada foi deixada na Praça 15. E nós tivemos um problema sério, Taquini e eu, com pais de alunos nossos, militares, porque a gente levava textos. O Taquini era regente do 3º A e eu do 3º B. Tu eras do B, né? Uhum. E nós demos um texto do Pasquim sobre drogas. E o Pasquim, na sua linguagem extremamente direta, objetiva, tinha alguns palavrões no meio, e nós recebemos a visita de uma comissão de pais da aeronáutica, pedindo, de certa maneira, exigindo que seus filhos não fossem colocados em contato com esse tipo de literatura. O marido de outra professora que também ficou preso durante muito tempo ali na escola técnica, que a gente nem sabia que era prisão, né? Porque não se comentava na Escola Técnica Federal, que hoje é Cefet. Professor de física, que depois apareceu por aí andando, perambulando, depois morreu naquele incidente da Lagoa da Conceição, eletrocutado. Não estou lembrada, Zeca. Foi um período diferente, mas eu nunca recebi nada de como podia ser orientado, coordenado as aulas. Pode ser que a gente se sentia um pouco tolhida, porque você não podia sair por aí fazendo teatro pela rua. Marcos era muito liberal, ele falava tudo. E assim, a gente tinha professores que eram alunos da universidade, e aí não tinha diferença, eles falavam na sala de aula de educação, que falavam no pátio. 68, né, que foi uma época braba, e a gente estava envolvido em tudo, cara, ali, né? Não tinha divisão entre colégio de aplicação e universidade, é tudo muito junto. E saiu uma matéria, não sei o que é que nós escrevemos, que eu não lembro, que nós fomos chamados, na época em distrito aqui mandava, e eu fui chamado a dizer qualquer coisa, não sabia o que ele estava dizendo. No dia seguinte, disseram, você não vem mais para o colégio. O professor José Tambosi, você está expulso do colégio. Você, o presidente você é o responsável pelo que saiu no jornal Corujinha. Isso é bom? Nunca disse isso. Eu devia ter 12 ou 13 anos de idade. Eu fui procurar o professor Luiz Henrique Mendes Campos, que morava na rua São Jorge, e o professor Aníbal, a família, morava numa casa bonita, grande, na esquina. É um pouquinho na esquina, ali no próximo supermercado novo que tem ali, né? E eu pedi, devia ser audiência o nome. O professor Luiz Henrique falou com eles, não, manda o guri me esperar na frente. Eu estou arrepiado porque via possibilidade de não estudar mais em lugar nenhum. De repente, eu com 14 anos na rua do colégio, onde é que eu vou? O senhor José Tambosi me botou para a rua. Se estiver vivo, tem que vir confirmar a semana. E o que é que eu fiz? Nervoso, sozinho, sem pai, sem mãe, sem tio, sem avô. Não tinha fundação nenhuma atrás de mim. Dava para lá e para cá naquela rua, ia até a pracinha. Voltava até a praça onde caiu o avião, né? Voltava. Alguém passou e pediu, me dá um cigarro. Nunca fumei na vida. Deram um cigarro, ó, só tem mistura fina, uma coisa assim. Aí fiquei com aquele cigarro para cá, como se fossem os filmes. E de repente, aquela casa bonita, não sei se era rosa, abriu, aí o professor ali, o que foi, menino? Assim mesmo. Eu estou na rua, você chorar. Vai para o colégio amanhã. Volta para o colégio. Desculpa. Então tudo isso acho que culminou no que esse colégio nos deu chance de ser. Acho que bons adultos e pessoas bem formadas para a vida. Olha, Jogos Abertos em Santa Catarina foram criados em 61, lá em Brusque, e o colégio em 67 já começou a fazer a sua primeira Olimpíada, o professor Heber e a professora Ivete. E uma Olimpíada mais completa, não só com esporte, mas também ia para a parte cultural e artística, né?
Nós dois tivemos a iniciativa, porque eram só nós dois como professores. O objetivo de dar maior entrelaçamento, maior amor, mais respeito, mais acerto possível de conversação dos alunos. Né? Isso aqui não é profissional, então, e ela está acontecendo, é uma atividade pedagógica, uma atividade escolar, né? Então tem que estar envolvendo alunos e professores, né? E tem que ter um fim pedagógico, né? O meio que a educação tem, para trabalhar o nosso aluno num momento diferenciado, que é no meio do esporte. Meu pai, que era meu técnico de handebol, né? E uma pessoa que sempre me apoiou muito foi o professor Deraldo. Né? O professor Deraldo tem uma grande fração aí dentro disso aí, ele foi o meu iniciador no atletismo. A pessoa que está saindo, fazendo essa última Olimpíada e tal, então é muito legal isso, porque a gente sente a emoção deles da última Olimpíada. É a oportunidade de a gente conviver com mais de perto com as outras séries, e era bastante mais assim tranquilo, mais descontraído do que o ambiente de sala de aula. Eu que pregava os palanques, eu que levava os pregos. Hoje em dia é tudo montado, mas no meu tempo... Pegou fogo na barraca, um ano que fiz feito acampamento aqui, os alunos fizeram acampamento, pegou fogo na barraca, no tempo do Cunha, tivemos que apagar o fogo aí. É uma semana que o aluno tem para conviver, saber conviver, respeitando e disputando, obviamente, aí, os jogos. A importância das Olimpíadas é que ela se transforma não como uma prática esportiva de competição, mas numa prática de desenvolvimento de solidariedade, desenvolvimento de participação. São muito importantes também por representarem a união entre a equipe, os laços de solidariedade, é um momento que pode estar todo mundo próximo, onde todo mundo vira amigo, ou une até inimigos, né? Momentos de guerra que unem inimigos, milagre isso. Os alunos têm que conviver, têm que se organizar, né? Têm que definir um nome, uma cor de camiseta, e um hino, uma bandeira, e se organizar dentro da quadra e cumprir, né, os horários, os compromissos, né? Tem que estar aqui na hora certa e tem que ter a torcida. Nós tivemos uma vez um aluno que tinha dificuldades muito acentuadas e que se destacou fazendo a bandeira da turma para as Olimpíadas. Então, ele começou a se integrar no colégio quando ele mostrou que ele tinha retratado na bandeira todos os colegas na sala de aula. A confecção das camisas, da bandeira, ele era trabalhado na educação artística, a pintura da camisa, a serigrafia. Depois confeccionava as bandeiras, tudo. Era um momento em que a gente não ia nem em casa para almoçar, porque a gente queria ficar lá o dia inteiro. Eu levo da Olimpíada a formação do caráter esportivo, né? Porque foi lá que eu me descobri como um futuro atleta. E todo mundo participava, todo mundo estava envolvido, ninguém faltava, era como se estivesse vindo para a aula mesmo. Eu me lembro, todas as classes preparavam músicas, hinos, cantavam, né? Não era só a torcida não fazer barulho, mas tinha as letras, paródias, a gente usava melodias existentes em geral e fazíamos letras para a atividade. Sábado pela manhã, ocorria a abertura, estava lá e acompanhava, e sempre foi um momento de muita integração dos alunos, desde o desfile inicial, muito criativo, normalmente cada turma, já desde a escolha dos nomes, né, das equipes, e depois as formas de apresentação e a participação, e correu sempre tudo muito bem, quer dizer, dentro de um espírito esportivo mesmo, que não era de competir, mas sim de participar, e os resultados foram bons, como também feiras de ciência, o conselho, o governo comunitário, né? A maioria das pessoas que estudam no Colégio de Educação hoje são as pessoas que são, né, graças à integração, à valorização da pessoa, o congraçamento que tinha, porque todos queríamos ganhar, né, todas as modalidades esportivas, mas o importante mesmo era competir. Então, eu me lembro que os professores novos que entravam, eles, se não entrassem neste ritmo de Olimpíada, eles não eram bem aceitos, entende? Então, para ser acolhido pela turma, tinha que fazer parte das Olimpíadas. Tanto que no primeiro ano que eu entrei, eu não fui logo regente, porque eu não era muito esportista, né, e também não conhecia muito bem o colégio,
mas logo depois eu tive que entrar no ritmo. Foi dali que os outros colégios começaram a ter as suas Olimpíadas, porque o Colégio de Aplicação foi pioneiro, ninguém fazia isso. Eu acho que isso aí foi o fato mais marcante para mim. Tinha xadrez, dama, tinha as quadrinhas, eles tinham, né, prêmios para as melhores quadrinhas, prêmio para as melhores músicas, a melhor torcida, e eles tinham que justificar por que daquelas músicas, por que daquelas quadrinhas, e elas tinham que estar relacionadas com o tema das Olimpíadas. Demos preferência a esse nome como refletor da situação atual do Brasil. A Olimpíada, mais do que uma atividade física, ela é uma atividade de confraternização, uma atividade onde os alunos possam expressar toda a questão corporal. Foi mais ou menos isso aqui, ó, Distraídos Venceremos. Essa equipe escolheu esse nome porque eles se achavam muito desligados. E aí escolheu o nome Distraídos Venceremos, que foi em cima de um poema do Leminski. Uma forma de interação entre todos os alunos da escola, com a família, os professores. É um momento muito gostoso. Eu sempre curti muito com os meus alunos enquanto aqui estive nessa escola. Sempre gostei muito. Essa é a época em que quase todo mundo que descobre que tem Olimpíada volta para o colégio. Todo momento que a gente encontra eles, alunos, a pergunta deles sempre é: ainda existem as Olimpíadas no Colégio de Aplicação? A gente achou, bom, vamos fazer o seguinte, trazer uma tocha a ser acendida na reitoria, que era na Bocaiúva, hoje é o Grupamento Leste, né? E levar essa tocha em revezamento dos rapazes e das meninas até a universidade. Isso foi uma coisa que eu pensei que podia até as crianças se machucarem, porque caírem com a tocha, mas aquilo foi impressionante. Essa Olimpíada era assim, era Olimpíada na rua, por exemplo, a gente ia buscar o fogo simbólico na mão do reitor, buscar fogo simbólico lá onde hoje o exército assumiu lá, ocupou aquele espaço, que era a reitoria lá, então a gente ia correndo pela rua, cara. Isso não existia. Então, era assim, ele era agressivamente revolucionário. O objetivo principal era essa alegria, né? Essa confraternização, do jogar com o outro, a competição também, né? A relação das turmas entre si. O último ensaio, eu não vou lá embaixo cuidar de ninguém. Cada um sabe o seu lugar dentro do seu pelotão. Eu vou lá na frente marchar com vocês. Olha, velho chorando. Ainda que fosse um momento de integração, eu lembro também de mensagens sociais que nós passávamos nos desfiles de abertura, nomes de equipes, tudo isso era importante dentro do colégio. E era um momento em que nós, alunos, podíamos descontrair mais um pouquinho, inclusive com os professores, que normalmente eram os que comandavam as equipes, e eu achava isso muito legal, essa integração de professores e alunos, quebrando a barreira da hierarquia, era muito bom. Eu esperava muito esse momento porque eu era uma pessoa assim, sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada, então isso me ajudava muito, né? E esse espírito de alegria, ele continuava depois das Olimpíadas. Foi uma experiência muito grande em termos de educação física, eu trabalhando dentro do colégio. Por isso eu agradeço muito a essa instituição, a todos que passaram, os ex-alunos, por isso que a gente encontra e sempre lembra de muita coisa boa que a gente viveu aqui dentro da escola. Na década de 70 foi criado o que passou a ser o hino das Olimpíadas do Colégio, pela Eliane Toloá. E foi lá que a Eliane Toloá, no primeiro colegial, fez a música que não era para ser hino das Olimpíadas, era para ser o hino da turma dela, o boom da equipe. O hino do Colégio de Aplicação, não sei se ainda é até hoje, foi da Eliane Toloá Ganso Fernandes. E na primeira Olimpíada que teve, a nossa equipe, que era a equipe do Boom, ela fez um hino para a torcida. E esse hino mais tarde virou o hino do Colégio de Aplicação, com muito orgulho. E eu não me lembro se tinha mais de uma estrofe, mas era mais ou menos assim então. Colégio de Aplicação, aqui viemos competir. Somos alunos e queremos vencer. Somos leais e podemos dizer que isto é bom. É mente em corpo
Atenção. É gente boa jogando gente boa, aqui viemos pra torcer e jogar. Competir e fazer mais amigos, temos uma bandeira e um hino que nos une ao mesmo ideal. Ele nos diz: Servir a ti, colégio, pois a ti cabe o progresso do futuro do Brasil. Acho que era o progresso do Brasil ou o futuro do Brasil. Pois a ti cabe o progresso do Brasil. Tchum, tchum. O governo comunitário era uma espécie de prefeitura dentro do colégio, né? Onde inclusive se reproduzia a estrutura de um município quase, né? Era escolhido o prefeito e os vereadores. Não me lembro dos vereadores, mas é um representante de turma. E se fazia campanha política, se faziam as eleições. Houve um período que nós tivemos uma espécie de Câmara de Vereadores, né? O que seria a Câmara de Representantes de Classe, e eu participei, inclusive em função disso, já na época eu fui junto com o professor Werner, que era o diretor, nós fomos a Brasília e eu fui como membro daquele colegiado, o professor como diretor, conhecer o funcionamento da Câmara dos Deputados. Nós tínhamos um jornal, o JOCA, o Jornal do Colégio de Aplicação. Eu sempre gostei dessa parte de escrever e me comunicar, então eu era diretor presidente e diretor do jornal do colégio que nós criamos em 1972. E caiu na graça dos alunos o fato de ter um jornal, e isso levou como lema da nossa campanha. Eu não sei, não, o Edson que me perdoe, mas eu que levei como vice-prefeito o fato de ser prefeito do governo comunitário. O aluno tem que ser agente do seu conhecimento, ele tem que interferir naquilo que ele aprende. Quando ele faz, ele aprende melhor do que só receber pronto. Quer dizer, não tinha interferência dos professores. A gente tinha um espaço, a gente tinha um espaço, a gente tinha várias salas, que eram nossas. E a gente fazia festa, e aí dentro dessa liberdade a gente usava, com certeza. Assim, recordações de muita discussão, de muita liberdade. Os professores que nós tínhamos na aula de História, da antiga USPB, né, e Educação Moral e Cívica, que eram disciplinas que o governo militar criou para a doutrinação dos alunos. Era esse o objetivo, né? Não era exatamente conhecer as coisas, o funcionamento da política ou aprender valores, era uma espécie de doutrinação, mas os professores não seguiam essa cartilha, pelo contrário, eles escancaravam os debates. É claro que a gente tem que aprender como é que funciona o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Os alunos faziam eleição, faziam propaganda antes, tinha comício, tinha as chapas. Os alunos tinham título de eleitor para votar, tudo aqui dentro da universidade, assim, oficial mesmo. Acho que o título deles era até, tinha assim um negócio do TRE, uma coisa assim. Vinha as urnas do TRE para eles votarem, era toda, eles tinham a prática toda direitinho. E começou bem pequenininho, ali onde agora nem tem mais, eram umas casinhas ali, né? Na realidade, há várias versões, mas as primeiras turmas mesmo, acho que começaram no básico, no andar de cima ali, junto com o pessoal da faculdade. Quer dizer, uma coisa assim interessante, porque a gurizada já começou a conviver com o pessoal, inclusive usava a biblioteca. Então isso marcava muito. Agora a aplicação, ele era muito de arrasar, ele chegava arrasando mesmo, era um uniforme diferente, nós votávamos no uniforme. Nosso uniforme, a gente votou verde, preto e branco, foi um escândalo. Xadrezinho, blusinha branca para o verão. Agora para o inverno, eu mandava fazer na Ed, que a Ed fazia aquela japona, né? E assim, um outro fato curioso, né, o seu Tavino, do Juí, da Dona Vale, da Dona Silvana principalmente, que eu lembro que elas conversavam com as famílias dos pais que tinham assim mais poder aquisitivo, que compravam 2, 3 uniformes para os filhos, e eles arrecadavam aquilo através de conversa com os pais e passavam para a gente que não tinha condição de comprar naquela época. Né? Fiz trabalho de folclore, na quinta série, fiz mil trabalhos e rendia porque ela fazia exposição e cobrava. Quase tudo, né? Depende de mim. Era sinal, era carimbar caderneta, era sinal de aulas, né? Entradas, faltava professor, tinha que ir à procura, tinha que passar de aula com os alunos.
né? Sobre disciplina, tudo por minha conta. E cobrar as anotações, né? Que tinha anotações no dia, voltava nota. Uhum. Então tinha que voltar assinada, né? Assinadinha ali direitinho. E se não voltasse assinado? Não entrava, não assistia aula. Bom, é uma coisa para não se falar muito em público, na verdade, foi uma vez que nós estávamos fazendo uma bomba para soltar e fazer barulho, eu e uns outros amigos, e a bomba não explodiu, e eu resolvi acender a bomba com um pavio muito curto, e aquilo explodiu em mim, e eu acabei ficando com uma série de pedaços de plástico preso na minha perna, acabei parando na enfermaria, e logo em seguida eu tinha a competição de arremesso de peso, porque eu sempre fui um atleta de mais força do que de velocidade, né, meu tamanho, minha complexidade, a complexão física era diferente. E eu todo enfaixado, com a perna toda enfaixada, participando das atividades e ainda sendo motivo de gozação para todos os outros colegas pelo meu desastre que eu tinha feito em relação ao artefato que eu tentei explodir. Lembra das bagunças do rojão na parede, no colégio de aplicação? Botar um rojãozinho ali na parede, e muito inconsequente, como guri pequeno na época. Aí abrir um rombo desse tamanho na parede e você ter que falar com a diretora, a nossa saudosa Herta Kiser, né? Você está no colégio ainda? Eu fui diretora em 2 períodos, de 1978 a 1982 e depois de 1992 até 1996. Então isso tudo faz com que o colégio, desde o seu início, né, até os dias atuais, ele seja, né, um colégio, como você disse, de vanguarda, um colégio onde se desenvolve essas novas tecnologias. Então tudo isso faz com que o nosso aluno, né, ele tenha um tipo de grau de conhecimento muito maior, né, muito mais avançado que alunos de outros colégios, onde se desenvolve apenas o ensino tradicional. Eu recebi uma determinação do então reitor para fechar o colégio, para acabar com o colégio, terminar as 5ª séries, no ano seguinte as 6ª e assim por diante. E aí, graças à união que havia, provocada pela Olimpíada, pela convivência, não só dos alunos, como foi dito, mas também, em grande parte, dos professores, que muitas vezes não se conheciam mais a fundo pela concorrência de aula, etc., que acabaram se tornando, através da Olimpíada, também grandes formadores e união de grupo. Nós mudamos o colégio para o centro da cidade, lá para Almirante Alvim, onde era antigamente a Escola Técnica Federal, depois foi prefeitura, sem o reitor saber, num final de semana. Eu acho que você estava nessa, Pete. E nós mudamos para sair das vistas do reitor e conseguimos com que o colégio continuasse com as suas turmas, e hoje ele existe, eu acho, graças a uma vamos dizer assim, uma desobediência administrativa minha, que eu ainda comentei com o Cunho, que trabalhava comigo, disse: Cunho, amanhã eu vou ser demitido porque eu fiz um assalto no colégio, transferi o colégio para o centro sem ninguém na Universidade de Saber. Pegamos um caminhão com os motoristas, pagamos o almoço e tal, disse: olha, vamos enfrentar. E realmente foi como diríamos hoje, um peitaço para o colégio não fechar. E hoje, quando eu venho aqui, numa abertura dessa de Olimpíada, ou vejo uma atividade dessa, eu me realizo muito internamente e dizer assim: pô, essa árvore cresceu, essa árvore é forte, essa árvore é um exemplo para muita e muita gente. Uma situação que se tem no colégio é exatamente fazer uma formação muito variada e muito completa, porque nem todos gostam da matemática, como também nem todos gostam da educação física. E a diversidade dessas atividades é que permite que o aluno tenha uma formação mais geral. Os grandes professores do Colégio de Aplicação normalmente saíam de estágios, eram os melhores alunos da universidade que iam fazer estágio no Colégio de Aplicação, era escolhido a dedo. Então sempre havia um aprimoramento muito grande. Na minha época houve a grande expansão do Colégio de Aplicação, porque ele era ainda um colégio só para aprendizagem dos alunos dos cursos da área de educação. Mas daí em diante passou a ser também um colégio com todos os requisitos, né, com todo o padrão de um colégio integrante da rede federal de colégios de aplicação. Eu lembro bem até o fato de ter o conselho de classe. O conselho de classe durava uma semana. Nós éramos avaliados tanto no aspecto formal da educação, como os professores nos davam também
conceitos a respeito das nossas atitudes. Tínhamos até as recuperações de atitudes, né? Então tudo isso nos fez ser bastante crítico com relação à nossa postura como cidadão e pessoa. O colégio sempre foi um bom exemplo da qualidade de ensino na educação básica. Isso eu sempre dizia e repito, que é possível fazer educação pública de qualidade. O colégio, assim, né, como a gente falou, né, era uma grande família, né? Por exemplo, eu que não tinha nenhuma ligação com nenhuma pessoa da universidade, eu entrei no colégio através do exame de admissão, mas para aquelas pessoas ali, aqueles colegas da gente que eram filhos de desembargadores, de professores, de diretores da universidade, de professores, a gente tinha um tratamento igual, né? Coisa hoje muito difícil da gente ver, né? Bem sincero, o colégio de aplicação para mim foi um marco. Eu tenho certeza absoluta que não só para mim. Eu me lembro da minha época que nós nos sentíamos diferentes pela formação, pelo tratamento individual que cada um de nós recebia. Isso eu tenho certeza absoluta, marcou para mim. Eu posso dizer com certeza que eu fiz o vestibular com uma tranquilidade totalmente diferente dos outros colegas, das outras escolas, de outros colégios. Aquilo para mim foi muito importante. É porque eu acho que uma escola de primeiro e segundo graus, pré-escola, enfim, dentro da universidade, ela não é para ser uma escola igual às outras. Ela é para ser realmente uma escola inovadora, experimental, que teste novos métodos de ensino, novos currículos, novos horários, enfim. O que marcou muito no colégio foi quando se colocava as coisas para os alunos, que eles tinham que também trazer ideias, a gente tinha resultados muito bons, né? Nada no colégio fazia impondo as coisas. A gente buscava as sugestões deles. Mas a Lúcia dizia que vocês são tudo, esse pessoal da aplicação é tudo meio assim e tal, mas é que a gente era muito forte, era um colégio que, enfim, ele te trazia base, para mim ele trouxe base, assim. A gente trabalhava muito em português a parte de interpretação de texto e sair do contexto e fazer ligações e pontos com outros contextos. Então a gente preparava o material e a gente propunha e realmente eles vinham assim com as perguntas que a gente não estava preparado para responder, tinha que rapidamente pensar como é que é, porque eram muito boas. Eu sempre gostei de aluno que desafia, sabe? O incentivo à criatividade, à liberdade, eu me lembro muito me impressionou muito positivamente a liberdade de criação, a liberdade de posicionamento, o incentivo ao engajamento, à compreensão das questões sociais. Então eu tenho assim uma visão extremamente positiva do colégio e via uma diferença muito clara entre o que acontecia nas escolas particulares e o que acontecia no colégio de aplicação. Era o fato de ter um corpo docente extremamente motivado, né, pelo esse desejo de ter acesso a essas novas formas de lecionar, e dando muito espaço para os professores. Eu nunca vi uma equipe de professores tão afinada. Todos os professores, sem exceção, são excelentes. Eu digo são porque eles ainda estão por aí. Eu tenho o maior prazer de encontrar com todos eles. É uma troca. Eu acho que a educação não é só você transmitir conhecimento, né? É ensinar e aprender, o ensinar e aprender, você viver em constante transformação consigo próprio e com os outros. Daí a importância dessa integração, dessa convivência, que me ajudou bastante. Lembro do Nauraldo, professor de matemática, a Tanira, excelente professora de português, o Gilberto, professor de física, a esposa do Gilberto, a professora Ione, que lecionava inglês. Lembro o professor Cunho, que até estudava com a filha do Cunho, a Eunice. Então a Beatriz também estudou comigo. Eram professores especiais, mais do que professores amigos. Não colocavam aquela distância tradicional que havia entre o professor e o aluno. Tinha muita liberdade, muito incentivo à criatividade, foi uma das coisas que marcou muito. Não se tolhia o pensamento, não se patrulhava, não se policiava o que os alunos pensavam. Pelo contrário, aqui no colégio de aplicação era permitido errar, era permitido experimentar, e os professores contribuíam muito para isso. Eu acho que foi um diferencial da minha vida, né?
valor que eu dei às coisas, às pessoas e ao estudo e à formação, eu acho que eu adquiri lá no Colégio de Aplicação. Colégio, este é o nosso adeus, pela vida eu levo 1000 pedaços teus. Colégio de Aplicação, aqui viemos competir. Somos alunos e queremos vencer. Somos leais e podemos dizer que isso é bom. É mente sã e confusão. É gente boa jogando com gente boa. Aqui viemos pra torcer e jogar, competir e fazer mais amigos. Temos uma bandeira e um hino que nos une ao mesmo ideal. E ele nos diz: servir a ti, colégio, pois a ti cabe o progresso do Brasil. Aplicação, aqui viemos competir. Somos alunos e queremos vencer. Somos leais e podemos dizer que isso é bom. É mente sã e confusão. É gente boa jogando com gente boa. Aqui viemos pra torcer e jogar,